Amados, que bom estar com você nesta noite, mesmo que à distância, mas unidos na mesma fé, no mesmo propósito de adorar ao Senhor, de buscar a sua face. Podemos estar louvando, podemos estar ouvindo a voz do Senhor, você estar juntando a sua família, os seus familiares, e estarmos todos nós adorando, prestando este culto que só Deus é merecedor. Ele nos dá essa rica oportunidade, portanto, possamos fazer com alegria, que possamos fazer com atenção, que a gente possa se desligar de outras coisas e possamos cultuar verdadeiramente ao Senhor nesta noite, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Portanto, desde já agradeço a sua presença conosco para estarmos prestando este culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Deus nos abençoe e fale a mim e a você durante toda esta celebração para a glória dele mesmo. Amém. Graça e paz, amada igreja em Cristo Jesus. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor, suplicando a sua presença, a sua orientação para o culto desta noite. Pai querido, Pai amado, nós te somos agradecidos, Senhor Deus, pelo dia que Tu nos deste na Tua santa paz e por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Concede, Senhor Deus, este culto, Senhor Deus, um culto abençoado, com a Tua presença, com a Tua orientação, e que tudo seja, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento espiritual das nossas vidas. Abençoa os louvores que irão ser entoados e também, Senhor Deus, a mensagem que será transmitida pelo Teu servo, que possa encontrar, Senhor Deus, lugar nos corações de cada um de nós. Continua conosco. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus nos te oramos. Amém. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1, 2. Graça e paz, meus amados irmãos. Quero convidar-nos a fazer a leitura bíblica
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 33, versículo 18 a 20. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. 19. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivo na fome. Versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e divina palavra. Amém. Entrando no barco, já sendo tarde no final daquele dia, e como de costume, os discípulos o seguiam. Ele os convida a passar para o outro lado do mar. Tudo tranquilo, Pedro no leme pilotando a embarcação. O vento soprava tão bom para navegação. Ninguém esperava o que ia acontecer. Aí de repente o mar se agita de maneira veemente. O vento sopra inquietando toda a gente. Desesperados começam a gritar: socorre-nos, Jesus! Socorre-nos, se não for o Senhor, estamos sem sorte e vamos morrer no meio do mar. Jesus acorda, pois estava dormindo na polpa do barco, pois o seu corpo humano estava cansado, mas sua alma de Deus não dorme jamais. Levanta, acalma o vento e a fúria do mar. O vento não tem ouvido, nem tampouco o mar, mas quando Jesus fala, eles têm que escutar. Se fui eu que te chamei para atravessar o mar, você não irá morrer no meio do grande mar. Pode até se levantar numa grande tempestade que encubra o teu barco, mas você não morrerá. Quem formou você fui eu, quem criou o mar fui eu. Esse vento veemente, quem está soprando sou eu. Posso até estar dormindo lá na popa do teu barco, até dormindo pesado, o controle ainda é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, você é o meu. O vento e o mar é meu, o teu problema é meu, o teu deserto é meu, teus inimigos são meus, o teu ministério é meu, tua família, teu trabalho, tua casa, tudo é meu. Se o mar é o problema, eu mando se aquietar. Se o deserto é o problema, eu transformo ele em mar. Se estão os teus inimigos, eu cheguei pra guerrear. Um ministério que eu te dei, hoje eu faço prosperar. Tem alguém do outro lado, apostando a tua sorte, desejando teu final, almejando a tua morte. Só que ele se esqueceu no meio da tua história um detalhe muito forte. É que eu estou no barco, tô curando no barco, tô salvando no barco, estou de pé no barco. O barco não afunda, ninguém morre afogado. A minha glória hoje invade esse teu barco. Acalma tua alma, pois quem fala é teu Deus. Eu repreendo
surpreende a morte hoje no meio dos teus. Te alegra, te anima, pois no barco da tua vida o controle ainda é meu. Você é meu, você é meu. Graça e paz, amada igreja. Nós iremos ler a palavra de Deus que se encontra no Salmo 33, do verso 20 ao 22, que diz o seguinte: Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no teu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que Deus possa aplicar essa leitura ali em nossos corações. Amém?
Jesus. Nós vamos orar nesse momento e vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de podermos falar contigo. E pedimos a Deus nesse momento que tu abençoes o culto e os dízimos e as ofertas, Senhor Deus. E nós, ó Deus, nesse momento iremos, ó Deus, contribuir para, ó Deus, o uso da tua obra aqui na terra. Senhor Deus, concede, Senhor Deus, a cada um de nós a tua bênção, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor Deus. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes, não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele, com a sua mão, fez das minhas transgressões um jugo, e elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como no lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que deveria restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem a console.
O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos para eles. Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos, aqui dentro, a morte se propaga. Ouve-se os meus gemidos, mas não tenho que me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Acabamos de ver esse texto de Lamentações, capítulo 1, o livro de Lamentações, conforme a tradição, escrito pelo profeta Jeremias, no ano de 586 a.C. É um livro de lamento, como diz o próprio texto, de choro, de clamor, de súplica, diante da dor, diante do sofrimento. O livro de Lamentações é uma forma inevitável de dizermos que sofremos, que todo ser humano sofre, e de expor o sofrimento diante das circunstâncias e dos fatos que acontecem. No caso, que aconteceu com o povo de Israel. Já diz o escritor Eugene Peterson, já falecido, ele diz que Lamentações é a cerimônia fúnebre no enterro da cidade morta. Lamentações é a cerimônia fúnebre no enterro da cidade morta. O próprio autor, o mesmo autor, ele diz que Lamentações é o lugar do consolo, sem evitar a realidade da culpa humana e sem negar a realidade do julgamento da ira de Deus. Isto é, o lugar do consolo humano, do choro, do lamento, da aflição exposta, sem negar a realidade da culpa humana e sem negar a realidade do julgamento divino. Portanto, voltar a esse momento, e trago nesse momento porque esses dias estava partilhando, já alguns dias atrás, alguns domingos passados, baseado no texto de Lamentações capítulo 3, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, à luz de outros textos, de outros fatos, de outros relatos bíblicos, evocando sempre a esperança, a partir de relatos das ações de Deus, a trazer a esperança através das palavras, dos atos e do ato de misericórdia e de graça de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu quero trazer nesta noite esse texto, mas à luz do seu contexto, na verdade, trazer o livro de Lamentações, compartilhar porque esse choro, porque esse pranto, e encontrar consolo de Deus em meio ao pranto, em meio à angústia, em meio ao sofrimento. Já diz um autor, Nicholas Berdyaev, ele diz: a profundeza do ser se revela no mundo por meio do sofrimento. O mistério da existência se revela na dor. E aqui está um livro que fala sobre dor, sobre sofrimento e sobre lamento. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus, encontrar consolo de Deus em meio ao sofrimento, encontrar esperança em Deus em meio ao lamento. Esse poema fúnebre
triste, dolorido do livro de Lamentações, ele revela o coração do profeta, ele revela os sentimentos de uma cidade, da cidade de Jerusalém, do seu povo. Mas esse sentimento ele se apresenta no vazio. Diz um autor que a angústia ela não existe autônoma. Isto é, aqui nesse texto, todo esse sofrimento, todo esse sentimento, ele não existe de maneira autônoma ou sem sentido. Está ligado a fato. Está ligado a um fato especialmente acontecido no ano 587, em que o povo de Jerusalém, a nação de Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia, o império dominante naquela época, em que ele entra e faz um estrago na Babilônia, invade e faz um estrago em Jerusalém, invade Jerusalém e faz um estrago total, arrasa com a cidade da Babilônia, de Jerusalém, e isso traz angústia e sofrimento e lamento para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o povo que vivia, que servia a Deus no templo, que ia a Deus no templo, mas que estava esquecida de Deus, estava esquecendo de ouvir a Deus, estava distante de Deus, estava com o coração longe de Deus. Então todo esse lamento descrito no capítulo 1 de Lamentações, mas não apenas no capítulo 1, ele revela esse sentimento e essa dor, mas ligada a um fato histórico, que é a invasão de Nabucodonosor, com todo o seu império, toda a força do império babilônico sobre a terra de Jerusalém. Ele cerca Jerusalém, então a penúria em Jerusalém, a fuga do rei Zedequias, saque no templo, incêndio do templo, palácio e outros prédios de Jerusalém, demolição dos muros, assassinato dos líderes, dos sacerdotes, dos falsos profetas, expectativas e decepções quanto a ajudas de povos estrangeiros, ajuda externa, exílio dos habitantes. Então, grande maioria são exilados, ficam cativos na Babilônia. Há imprevisíveis de todos os lados, todos os aliados políticos, em que existia a expectativa de ajuda diante da invasão da Babilônia, mas não há. E é um estado precário e total de toda a nação. Há um autor que relata pelo menos 11 episódios, 11 situações terríveis acontecidas em Jerusalém, templo demolido, muro de Jerusalém demolido. Há uma tragédia, há um caos total em Jerusalém, só cinzas e pó, não resta nada. Para os queridos perceberem, até hoje, o judeu ele vai ali ao muro de Jerusalém, que não é mais aquele muro de Jerusalém em que foi derrubado lá em 2 Reis, está tudo relatado em 2 Reis, capítulo 25, não restou nada. Esse é um novo muro que foi construído, mas todo dia 9 de agosto, por exemplo, eles relembram os fatos relatados, a derribada dos muros de Jerusalém, porque o povo não ouviu a Deus, não deu ouvido a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar também para você, diante desse lamento, diante da dor do povo de Israel, mas não apenas do povo lá no Antigo Testamento. Às vezes, muitas vezes na história da nossa vida é marcada por esse lamento, como resultado de fatos e de ações nossas que desagradaram a Deus, e vieram fatos e consequências terríveis e vêm sobre a minha e sobre a sua vida, como resultado de um distanciamento, de não ouvir as advertências, os avisos de Deus ao meu e ao seu coração, ao meu e aos seus ouvidos. Tanto lamento descrito nesse capítulo, sentindo desamparada, sentindo desprezada, sem consolo, sem ajuda. O texto também de Lamentações, capítulo 1, eu gostaria de atentar para alguns versículos a vocês. Por exemplo, o versículo 13 diz: lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos,
o qual se apoderou deles, estendeu uma rede aos meus pés, me fez voltar para trás, deixou-me desolada e sofrendo todo dia. O verso 14, ele com sua mão fez das minhas transgressões um jugo, elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, provocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. 16. Por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos são desolados, porque o inimigo prevaleceu. Percebeu que nesses textos que eu li, ele diz que, por exemplo, do alto ele enviou fogo. Agora ele está falando em sua narração de que Deus enviou fogo do alto. E no verso 14 que Deus estendeu e fez das transgressões dos seus pecados um jugo. O verso 15 diz que o Senhor dispersou os valentes, isto é, a proteção que eles tinham, que o povo, que a cidade tinha com ele. Isto é, agora o lamento, ela toma um ar, toma um quê de, dizendo assim, eu sei que foi Deus que agiu. Mas eu pergunto a você, não foi Nabucodonosor que fez tudo isso? Não foi Nabucodonosor que arrastou o povo de Jerusalém até a Babilônia? Não foi Nabucodonosor que arrastou o rei Zedequias quando Zedequias queria fugir e se rebelando contra a própria Babilônia, achando que teria jeito? Foi Nabucodonosor que inclusive prendeu ele, pegou ele, furou-lhe os olhos e matou diante dos seus filhos o rei Zedequias. Mas o texto está dizendo que foi Deus. Na verdade, o narrador também está reconhecendo aqui a soberania de Deus. E o Deus também que aquilo que ele diz acontece. Porque Deus já tinha avisado as consequências de um ouvido que não atende aos avisos do Senhor. E também da soberania de Deus. Não era Nabucodonosor, era Deus acima de tudo. Deus tinha o controle sobre a história. Ele estava olhando toda a situação desolada da cidade, mas estava dizendo assim, ele olhou, ele que trouxe fogo, ele, reconhecendo que não é Nabucodonosor que está sob controle, que não é rei nenhum que está sob controle, que não é governo nenhum que tem o controle, que não é governo A, nem B, nem C que tem o controle, que não é você que tem o controle, que não é quem você pensar que tem o controle. Deus que tem o controle da história. Deus tem o controle sobre tudo. Nada foge ao seu controle, à sua soberania. Portanto, o narrador, em meio à sua aflição, seu lamento e sua angústia, reconhece que Deus está acima de tudo. Ele governa acima de Nabucodonosor. Ele governa acima de todos, inclusive da própria vida do povo de Jerusalém. Ele governa acima de todos os reinos. Ele governa acima de todo o reino, todo o império que se levanta nos nossos dias. Deus é soberano e tudo está sobre o seu controle. Tudo está sob o seu controle. Lembre-se, Deus avisa e nada passa despercebido ao seu controle, à sua soberania, à sua grandeza e ao seu governo. O autor do texto de Lamentações de Jeremias, ele nos chama a essa realidade em meio ao pranto, em meio ao sofrimento, do Deus que adverte, do Deus que nos avisa, do Deus que nos convida a dar ouvidos e que nos faz perceber de que quando não damos ouvidos à sua voz, há consequências diante do nosso coração que está ensurdecido, do nosso ouvido que está tapado para receber as suas advertências e a palavra dele mesmo ao nosso coração, de que há consequências. E desse Deus que está sob controle de tudo,
nos ensina também esta segunda coisa. Mas não apenas isso. O texto de Lamentações tem um detalhe interessante na forma em que ele é escrito. Ele é um poema e ele é escrito em forma de acróstico, em que cada versículo se refere a uma letra do alfabeto hebraico, a língua original do texto, e como que para expressar, para nos ensinar de que Lamentações é um livro que descreve a dor de A a Z, a dor de A até Z, isto é, a dor em sua plenitude, o sofrimento, exprimindo a sua angústia, a sua profunda dor. Isto é, a dor não dá para ser escondida, porque ela está descrita de A até Z nesse relato do livro de Lamentações. Portanto, o verso 16 também ele nos manifesta, ele deixa claro isso para a gente, entre sentimentos de dor que habita na alma, no coração, na vida das pessoas da cidade de Jerusalém, no povo de Deus. O verso 16 diz: por essas coisas eu choro, eu lamento, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim, e meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sentia-se desonrada, maltratada, sem consolo, sem esperança, e mais ainda rejeitada pelo Consolador. Depois ela voltou a descrever que de que Deus estava no controle de tudo. Ele diz: por essas coisas eu choro, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. O sentimento no meio da aflição, no meio do lamento, ao povo de Jerusalém, era como se Deus tivesse se afastado. Aquele que devia consolar, encorajar, restaurar a sua vida, numa situação tão desprezível, de tanta dor, de tanta agonia. O sentimento é: Deus se afastou de mim. Quantas vezes, às vezes, eu e você não pensamos assim? Na verdade, nós somos afligidos, ou estamos afligidos, e dizemos assim no meio da aflição: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus, o Consolador, me rejeitou? O Consolador não está aqui para me restaurar? Essa pergunta que por vezes fazemos, e o povo de Deus também fez em seu lamento, em seu canto fúnebre, em seu poema de tristeza, de morte, de dor e de desespero. O Consolador me rejeitou. O Consolador, aquele que queria me restaurar, não está aqui. Nesse dilema relatado aqui no livro de Lamentações, de tanto choro, tanto pranto, tanta dor exposta, onde a ferida foi exprimida, onde a ferida está aberta, escancarada, de desonra, de desamparo, onde percebe-se desse povo em que está sofrendo as consequências por não ter ouvido os avisos, as advertências de Deus, do Deus que está sob controle de tudo, e nesse sentimento de tanta dor que foi capaz de perceber como se Deus estivesse ausente ou rejeitado o povo. O verso 18 diz assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura do mantimento, para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiado. Em sua angústia, em seu lamento, em seu pranto, Jerusalém nos chama a chorar, mas ao choro do reconhecimento, ao choro não agora do desespero, mas o choro do reconhecimento, quando ele diz: Senhor, o Senhor é justo. Nós foi que te rejeitamos, nós foi que nos rebelamos contra o Senhor,
nós que não demos ouvidos ao Senhor, fomos nós que chamou os amantes que nos enganaram. Jerusalém está dizendo em seu choro, em seu lamento, através do profeta, reconhecendo o seu pecado, dizendo: Senhor, eu confesso, não foi o Senhor que nos abandonou, não foi o Senhor que nos rejeitou, fomos nós que estamos sofrendo por não termos ouvido a tua voz. Fomos nós que fomos depositar o nosso coração, o nosso amor, a nossa vida a falsos deuses, como amantes, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós rejeitamos ao Senhor e fomos em busca de falsos deuses, e deuses com D minúsculo, porque só há um Deus verdadeiro, um Deus maiúsculo, poderoso, Senhor, sobre tudo e sobre todo que és tu. Mas nós nos rebelamos. Há uma confissão do seu pecado aí neste momento através do profeta. E que todos nós precisamos fazer. O choro, o lamento que chora diante de Deus, que chora suas culpas, a culpa do pecado, a culpa da rebelião, a culpa de dizer: Senhor, o Senhor não me rejeitou, o Senhor sempre esteve aqui. Eu que saí da tua presença. E Deus diz exatamente para nós: eu sempre estive aqui. Você foi que me rejeitou. Eu sempre falei ao seu coração. Você que não quis ouvir. Eu sempre te avisei. Você que não quis saber. Como agimos assim. Como eu e você tantas vezes agimos assim. Deus está conosco. Deus está falando ao nosso coração. Deus fala claramente ao nosso coração. E rejeitamos tantas vezes a voz do Senhor. E o Senhor diz assim: então abra, se entrega em prantos, em confissão a mim. Portanto, Lamentações nos ensina a chorar o choro da confissão. Isso me faz lembrar o que diz a palavra de Deus, que me chama a ter esperança através da confissão. Se confessarmos, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É o choro que a gente confessa e encontra o perdão de Deus. A esperança. A esperança quando estamos desolados pelo pecado. E devemos fazer um quanto é tempo, hoje, agora. Faça isso diante de Deus. Para que aquilo que diz o hino 258 do cantor cristão, que tem como título Chora Agora, um hino belíssimo, talvez pouco cantado, por não ser tão conhecido, que tem como melodia, cantado com a melodia inclusive da melodia do hino nacional da Alemanha, Chora Agora, e diz assim uma parte desse hino: chora agora as tuas culpas. Vai a Deus a confessar. Confessa. E diz: pecador, confessa e chora teus pecados sem tardar. Olha bem que o tempo foge. É perigo demorar. Não demora. Chore e confesse o choro do perdão, da confissão, do pedido de perdão ao Senhor, que Ele certamente é capaz de perdoar e nos purificar, e purificar você de toda a injustiça, de toda a iniquidade. Faça isso agora. Chora agora as tuas culpas. A esperança para você, através da confissão do pecado diante de Cristo. Amém. Povo de Israel, povo de Deus, há 200 anos os profetas anunciando, avisando, Deus dando advertências, levando a sua palavra através dos profetas ao povo, e o povo esqueceu de Deus. Esqueceu, virou as costas para Deus. Viu as consequências, mas Deus continuou, e como continuará para todos sempre, no controle de toda a história. E então o povo que achou que por um momento, devido ao seu sofrimento como consequência do pecado, Deus tinha esquecido, na verdade o povo foi que tinha tapado os ouvidos para Deus. Deus sempre esteve ali, como Deus está aí também onde você estiver, Deus está aí. Portanto, convite, eu não quero convencer você a isso,
Porque a palavra de Deus quem convence a mim e a você é o Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, que o Espírito Santo, sobre a vontade e o propósito de Deus, possa estar convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Você possa abrir o seu coração, confessar a Jesus e diga: Senhor, sou eu que não tenho ouvido a tua voz, fui eu que amei mais as coisas deste mundo, amei mais a mim mesmo do que ao Senhor, e tenho lamentado e chorado por isso. Deus certamente receberá as tuas lágrimas, perdoará o teu pecado. Portanto, faça isso, segundo a ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida também. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai bondoso, bom saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor nunca deixou de estar aqui onde estamos. Nós que tampamos os nossos ouvidos, nos rebelamos contra o Senhor, colocamos o nosso coração em coisas, em nós mesmos, acima do Senhor, e choramos, lamentamos, porque sofremos consequências por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebelião contra o Senhor. Mas o Senhor está no controle de tudo, inclusive nos momentos difíceis que atravessamos de lamento e de choro. O Senhor está no controle de tudo e queremos que o Senhor também controle a nossa vida, nosso ser. E para isso confessamos: fui eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Recebe, pois, Senhor, a nossa súplica, o nosso clamor, as nossas lágrimas, te pedindo perdão e querendo estar ouvindo a tua voz. Que esse seja o desejo, sempre do meu coração, do nosso coração. Te rogamos, Pai, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, as famílias. Visita cada um em suas necessidades. Consola com o teu Espírito a família da irmã Diaconisa Maria da Paz, a Anne, Carlos, Cleiton, a Renato, todos os seus familiares lá em João Pessoa. Consola, Deus, teus filhos, diante da dor, da perca e do luto. Ó Deus, te rogamos pela saúde da mãe de irmã Cleide Feitosa. Continua renovando as suas forças. É com Dona Carmelita, continua cuidando e renovando as suas forças. Ó Deus, te rogamos por todos que estão enfermos e lutados, que o Senhor os renove as forças, que o Senhor os console com o teu Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Queridos, um abraço no coração, desejo a você e a sua família uma semana de paz, de certeza, de confiança no Senhor, de entrega total da minha vida, da sua família, nas mãos do Senhor, que é Ele que sabe tudo, Ele que cuida de nós. Deus os abençoe. Não esqueça, curta a nossa programação aí no YouTube, você estará nos ajudando, você pode curtir, você pode se inscrever se ainda não se inscreveu. Será um prazer ter você inscrito no nosso canal. Você também estará nos ajudando a transmitir melhor as nossas programações através do YouTube. Quarta-feira teremos a nossa live de oração. Convido você a estar conosco às 20 horas. Estaremos orando, agradecendo e ouvindo a voz de Deus, aquilo que Ele tem a falar a mim e a você. Um abraço no coração. Deus os abençoe e uma semana de paz. Amém. Toda minha vida
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.